automicose aguda, dor, automicose crônica, prurido. Outro paciente com uma lesão na borda da língua, uma lesão, ela é esbranquiçada, mas tem uma área trófica, ela é extremamente dolorosa, e ela forma uma úlcera e também, às vezes, se você manipular, ela tem uma base hemorrágica, né? É uma outra forma de candidíase. Eu posso ter a forma, tanto a pseudomembranosa como a trófica aguda, são as duas formas agudas que a gente tem da doença, e eu tenho as duas formas crônicas também. Eu tenho um paciente que faz placa hiperceratótica, placa elevada, ele vai queixar principalmente de prurido, não vai ter tanta dor, a forma hipertrófica crônica. Assim como eu também tenho a forma atrófica crônica, que em geral eu vou ver uma mancha avermelhada e inclusive eu consigo ver algumas áreas de erosão da mucosa, de atrofia da mucosa. E sempre, o clássico de quem faz isso é o velhinho que usa prótese e tem uma higiene oral inadequada. Então, nesse caso, uma lesão epidemiada, áreas de atrofia e o clássico uso da prótese. E tem mais uma forma atrófica crônica, que ela é descrita em alguns livros, até no tratado, ela está separadinha, que é a, vai lá, interação com vocês. Como é que é o nome dessa lesão? R2? Vamos, gente. Glossite romboide? Isso, é uma glossite rômbica mediana, glossite romboide, que é uma forma de candidíase atrófica que dá no centro da língua. Em geral, o paciente vai ter uma lesão em espelho no palato duro também. E o paciente queixa de prurido, ele pode ter uma dor local, e você vai tratar como candidíase, claro. Tá? A candidíase ela é um comensal, então ela já está lá, e em alguns momentos ela vai ter uma adesão nessa mucosa potencializada, ela vai conseguir grudar, invadir e lesionar. Então, quando o paciente usa corpo estranho, paciente que está em vigência de radioterapia faz uma mucosite, paciente imunodeprimido, né, o velhinho, paciente oncológico, paciente está usando corticoide, né, e faz uma imunossupressão local. Paciente pós-radioterapia ou doença de Sjögren que faz xerostomia, porque a saliva é importante para estar lavando sempre essa mucosa e evitando essa adesão de cândida. Os tumores de boca, eles facilitam. Paciente diabético, o velhinho diabético, e aqueles pacientes que estão fazendo uso crônico de antibiótico, o paciente está hospitalizado, está na UTI, já usou várias vezes vários antimicrobianos extremamente de amplo espectro, eles fazem candidíase local, que reduz a competição da microbiota. E sempre lembrar que candidíase esofágica é igual a HIV. Se colocou lá o exame, começou a olhar a horoscopia, fez a laringo, tem lesão descendo, tem que pedir sorologia sempre para esse paciente. Tratamento. Em geral, assim, a candidíase não hospitalar, ela é bem sensível. A gente usa muito a estatina, né? Fazer bochecho 3 a 4 vezes ao dia. Se assim, comeu, escova os dentes, bochecho com estatina. Você pode manter até umas 3 semanas, tá? A violeta de genciana dá para usar, só que ela tem um risco potencial de mancha-dente. Então, assim, o pessoal acaba usando mais em criança, em idoso dentado. Pomada quando a lesão é de lábio, ou então a lesão muito focal. E quando o paciente é refratário, ou então o quadro muito doloroso, muito agudo, associar fluconazol oral. Lá no ambulatório a gente acaba fazendo 150 miligramas em 2 doses, com intervalo de 3 dias, às vezes a gente acaba repetindo isso aí. Né? Sempre lembrar de orientar o paciente a ajustar prótese, aquela prótese que fica sambando, ou que então o paciente não tem higiene adequada, ele tem que cuidar melhor dessa prótese. E, se possível, sempre retirar os fatores que a gente citou lá. Né? Paciente com uma queixa de prurido, de queimação no ângulo da boca, acaba perdendo a definição da rima labial e às vezes o paciente tem uma história de ficar lambendo. Como é que é o nome dessa lesão? Quelite angular. Angular. Isso, uma quelite angular. E às vezes em quando vai estar com dor e secreção, né? E por que o paciente faz dor e secreção? Porque ele faz uma superinfecção por Staphylococcus aureus.
Então, você vai ter que tratar, às vezes, candidíase, pode ser uma forma de candidíase. Tem que pesquisar algumas deficiências vitamínicas, vitamina B, deficiência de ferro, são outras formas que podem acontecer. Mas a grande maioria das vezes o paciente fica lambendo e fica sempre úmido esse canto da boca. O paciente que tem paralisia facial, que fica perdendo líquido, ele pode fazer também, né? E quando tem dor e secreção é porque está infeccionado. Então, além do cuidado de orientar, de usar um protetor labial, de evitar ficar lambendo ali, você vai deixar antibiótico, pode ser tópico, deixar uma pirocina mesmo. Tá? Paciente tem... doutor, apareceu essa mancha na minha boca, ela queima um pouquinho, e foi depois que eu me mudei e comecei a trabalhar em outro lugar. E aí, o que você pensa de saída? Isso é elementar. Vamos lá. Diagnóstico diferencial. Vamos, gente. Líquen. Líquen. Tá? Lesão de aspecto rendilhado. Sempre pensar em líquen plano. Tá? Caracteristicamente, ela tem esse padrão, que eu tenho uma área normal dentro, eu tenho uma mucosa de aspecto normal dentro do rendilhado, mas eu posso ter algumas formas mais raras que eu não tenho esse aspecto rendilhado e eu posso fazer úlcera dolorosa. Claro, vai depender da agressividade da lesão, mas em geral a forma que a gente vê é essa forma rendilhada, tá? Se o paciente desculpa, o paciente o líquen é uma doença autoimune, né? Então ele vai ter muita história de estresse, de comportamental que piora, história de uso de medicação, porque ele começa a fazer gatilho autoimune. O paciente às vezes pode ter outras comorbidades, então o líquen plano é comum, paciente com lúpus, com cirrose biliar primária, com Sjögren, aquelas hepatites autoimunes, né? E o que acontece ali na mancha branca? Tem uma área de hiperceratose, de aumento da produção de queratina ali, que não era para ter queratina e mucosa, e eu acabo tendo uma camada espinhal atrófica. E por o R3 para a prova de título caiu, há 2 anos atrás, uma lâmina mostrando o líquen plano e perguntando o que eram identificar os corpos de Sivat, que são esses queratinócitos apoptóticos, que ele é característico do líquen plano na biópsia. Essas biópsias de boca, assim, essas doenças que faz descamação, ou então que faz aspecto rendilhado, o ideal era sempre a gente fazer imunofluorescência direta. A gente não pede no base porque não tem na secretaria disponibilizado para a gente. A Dermato até consegue lá na HUB. E para fazer imunofluorescência direta, a gente precisa de um meio especial, que chama meio de Michel. Esse meio é um meio de preservação tecidual que ele possibilita o uso dos anticorpos, né? E na imunofluorescência direta ele tem esse padrão, é um padrão linear de que cora o anticorpo contra o fibrinogênio. E ele tem 90 a 100% das células. Então tem esse padrão característico líquen. Isso aqui é a prova de título, padrão de líquen plano na imunofluorescência, junto com o padrão histológico. A forma reticular, em geral, ela vai dar na bochecha, nos falhos da boca, na borda da língua, na gengiva, no lábio. É mais comum em adulto jovem. A forma mais característica e mais prevalente dentro da população. Eu tenho uma forma que eu falo, uma forma de placa, em vez de formar um rendilhado, ele forma a placa, que lembra muito a leucoplasia. E pode aparecer como uma lesão única ou mais lesões. Eu tenho uma forma atrófica também. A forma atrófica ela pode formar placas, mas ela tem ilhas de atrofia de permeio na placa. Então, e o mais comum é na gengiva. Então, aquele paciente que vai escovar os dentes, sangra, a gengiva está edemaciada. A gente já viu um desses no ambulatório, não lembro quem estava comigo, dos R's esse ano. E ainda tem a forma erosiva, que são as formas mais comuns de líquen, né? Ele faz a área atrófica e essa área erode e sangra, né? O aspecto macroscópico
ele não muda prognóstico, não aumenta risco de câncer, nada. Mas o que muda? Em geral, a sintomatologia. Então, do ponto de vista prático, saber essas 4 formas é completamente desnecessário. Só tem que saber o que é líquen plano e como é que trata. Né? E tem uma forma muito rara, que é a forma bolhosa, que em geral o paciente ele abre uma bolha e depois ele faz uma erosão e é bem doloroso. Então, todas as formas erosivas são dolorosas, né? Porque acaba expondo a membrana basal e aquele epitélio ali fica exposto às fibras C ali, vai ter dor. Né? O líquen plano, o tratamento preferencialmente tópico, então com corticoide tópico. Quando o paciente ele tem uma resposta muito pobre, ele fica fazendo muita recorrência, ele acaba fazendo imunossupressor. Então, uns 3 pacientes no ambulatório que a gente acaba usando tacrolimus, em forma de pomada para eles passarem nas lesões. E quando você conversa com o paciente, tem que explicar que vai recorrer. Então, vai recorrer, a medicação ela serve para reduzir os episódios de recorrência, para diminuir sintoma, mas isso vai recorrer. Tá? Triamcinolona intralesional nunca usei, mas é descrito na literatura quando a lesão é isolada e de muito difícil controle, principalmente aquelas formas mais ulceradas, dolorosas. E lembrar que o líquen, ele tem associação com uma doença sistêmica, né? O paciente tem líquen plano cutâneo. Então, esses pacientes que vão fazer corticoide top, eles vão precisar de corticoide oral, vão precisar de mais medicação, e eu acabo encaminhando para o dermatologista, né? Começar a hidroxicloroquina, azatioprina e até retinoides, né? Para induzir essa descamação tecidual e estabilizar um pouco a doença. O paciente com líquen, ele só fica com a gente se for uma lesão muito pequena, ou sem acometimentos sistêmicos. Não, realmente ele acaba ficando com dermatologista mesmo, e às vezes até com reumato. Vai lá, diagnóstico diferencial. Leucoplasia pilosa? Isso. Então eu tenho uma lesão que ela é na borda lateral da língua, ela é assintomática, e eu tenho um aspecto que eu chamo de pilosidade. Eu faço como se fosse umas paliçadas, no sentido... como se estivesse de pé, no sentido, meu Deus do céu, vertical. Tá? E sempre na borda lateral da língua, mas pode acontecer também na bochecha, no dorso, no soalho palato, mas o clássico, característico, mais de 90% dos casos, vai ser na borda lateral. E o padrão é justamente esse, eu faço como se fosse uma paliçada, tá? Uma lesão rugosa na borda da língua, leucoplasia pilosa, né? Ela é causada pelo Epstein-Barr. Apesar do Epstein-Barr, ele em vários locais, por exemplo, na rinofaringe, ele causar o carcinoma de rinofaringe, carcinoma diferenciado, e ele ser a origem de alguns linfomas, principalmente associados no paciente HIV, na leucoplasia pilosa ele não maligniza nunca. Tá? Como um imunossuprimido, clássico HIV. Leucoplasia pilosa é igual exame de HIV se o paciente não souber que ele tem doença. E, inclusive, 50% dos pacientes que já têm a doença AIDS têm, já antes de 2 anos da doença, e antes do 3º, 4º ano, 80% dos pacientes já têm essa lesão. Tá? Leucoplasia pilosa, ela não maligniza, não tem tratamento, nem para tirar, para remover, para raspar, para tirar essa mucosa, então não se faz nada. Você vai tratar quando o paciente tem sintoma, medicação para dor, manter higiene oral, enxaguante bucal, para não ficar restinho de comida entre essas plaquinhas, nada extra. Em geral, o paciente tem muito pouca queixa, ele é praticamente assintomático mesmo, né? Até estava aqui. Aí o paciente, ele assusta achando que é um câncer, mas ele não queixa em geral. Outra lesão, eu tenho uma lesão que é característica em paciente negro, eu acho que alguém viu comigo já, acho que não sei se foi a Ana, se foi o Lucas, e quando você faz a digitopressão, essa lesão some. Lembra o nome disso? Tá? Então, o paciente assintomático, ele tem uma lesão cinza esbranquiçada, né, com esse aspecto leitoso, difícil, característica na bochecha, e bem difuso, não está
associado com área de mordida, nem contra lesão. Pode acontecer também na laringe, na vagina, nas mulheres. E tem um aspecto de couro seco que o pessoal fala, e quando faz o estiramento ela desaparece. É o leucodema, ou também conhecido como a leucoplasia racial. Ela é uma variante da normalidade de pacientes negros, e ela pode ser causada também por irritação local ali, por tabaco, álcool, infecção bacteriana, paciente com cárie e paciente com disfunção salivar inflamatória, clássico aparecendo no jogo. Tá? Então você fez ali um estiramento da mucosa, sumiu. Então você explica ao paciente que isso é normal, que é dele, e não tem nada para fazer para ficar despreocupado. Tá? Então benigno a gente não trata. Essa outra é uma lesão que ela é característica em paciente tabagista. Ela acontece principalmente no palato duro, mas pode acontecer no palato mole, na bochecha também, e praticamente 100% dos pacientes eles fumam. É quase um critério obrigatório o paciente fumar. Tá? É uma lesão acinzentada, ela não tem dor, e se observar, ela tem algumas pápulas avermelhadinhas. Essas pápulas, elas correspondem a glândulas salivares menores obstruídas pela essa hiperceratose. Então, tem uma hiperceratose reacional que faz obstrução de algumas glândulas salivares. Tá? E quando o paciente usa prótese, esse é o clássico da lesão. Ela vai poupar a área da dentadura. Então, o paciente usa prótese e não vai ter tanto na área da dentadura. Tá? Isso aqui é a estomatite nicotínica. Tá? É obrigatório a nicotina, o calor do fumo, que eles vão causar essa hiperceratose. E o mais característico é o homem de meia idade, né, que já tem um tempo bom de carga tabágica. Aí. Doutor, essas lesões não costumam ser um pouco acastanhadas? É acinzentada. Eles chamam de lesão acinzentada. É porque essa de baixo está um pouco vermelhinha, né? É porque ela está mais aguda, é isso? Não, calma. A lesão, ela é essa parte branca. O vermelhinho são as glândulas salivares que estão obstruídas e inflamadas. Ah, lesão, desculpa, A viagem. lesão é o branco, a lesão é o branco todo, isso aqui tudo. O vermelhinho é justamente isso, eu tenho uma hiperceratose, porque isso aqui é uma proteção do corpo, né? Tá tendo nicotina, tendo calor do cigarro, aquela mucosa ela é espessa para ela aguentar o tranco, né? Mais ou menos igual a esofagite lá, né? Que eu tenho aquela transformação gástrica quando eu tenho refluxo. Uhum. E as glândulas salivares aqui, elas estão entupidas. Aí quando ela entope, ela inflama e fica o vermelhinho bonitinho dela. Se você vir aqui furar, vai drenar saliva. Só que você não vai fazer isso. Tá? Obrigado. Então assim, se tiver com dúvida, se é uma leucoplasia, se não tiver os pontinhos vermelhos, tem indicação de biópsia, tá? Beleza. Pode passar? Tá indo muito rápido ou tá de boa? Eu tô indo no ritmo mais, que é meio longo, sabe? Tá, o paciente tem que parar de fumar. Em geral, demora muito tempo para reverter. Isso aqui demora anos. Tem que sempre explicar para o paciente que provavelmente vai ficar o resto da vida no tempo com ele. E você não vai tratar, né? Vai lá, você abriu a boca do velhinho, você vê isso aqui na bochecha. R2. Vamos, gente. A imagem pra mim tá congelada na. Aqui o slide tá Agora- parado. Essa aqui, apareceu aí? Não? Apareceu. Fordyce? Grânulos de Fordyce? Isso, grânulos de grânulos Fordyce. O paciente ele não tem queixa, ele tem um monte de grânulozinho branco amarelado, né? O que é isso aqui? É a mesma coisa lá da mucosite actínica, só que o cara não fuma. É um monte de glândula salivarzinha entupida e que ela provavelmente teve processo de calcificação. Tá? Pode dar na gengiva, pode dar no lábio, no cantinho do lábio, na parte interna do lábio. A glândula sebácea ectópica, ou glândula salivar entupida, uma variante da normalidade. Até 70% da população pode ter, mais comum em idoso, mesmo em homem, né? Você não vai fazer nada. Tem que orientar o paciente, que é assim, beleza. Isso aqui é uma linha de mordida
né? Você vê certinho, o paciente ele tem uma hiperceratose na linha oclusal, e às vezes em quando o paciente ele vai ter o desenho certinho dos dentes. E assim, você olha, você vê que o paciente tem 2 dentes na boca, um encaixa embaixo, o outro encaixa em cima. Isso aqui é a linha de mordida, né? O mordiscato buccarum. Então, nada a fazer também. Lesão benigna não vai tratar. R1, diagnóstico. Língua geográfica. Vamos, gente. Lesão que fica desenhando grafia na Não é língua. língua geográfica, não? Língua geográfica. Então o paciente ele chega para você e fala que a cada 2, 3 meses, quando ele toma café, come coisa quente, ou então quando ele estressa, aparecem uns desenhos bizarros na língua dele, e em geral esses desenhos mudam de lugar e fica diferente, tá? Então caracteristicamente ele faz uma lesão atrófica com áreas de eritema central e uma área de hiperceratose, né? E nessa área atrófica, você vai olhar e você vai ver que tem papila aqui, e aqui está lisinho sem papila, tá? A glossite migratória é benigna ou língua geográfica, e ela é normal, até em 4% da população, assintomático, em geral, mas tem paciente que vai queixar de queimação quando come alimento quente, come como condimento. Esses pacientes que eles têm queixa, você vai tratar a dor, você não vai tratar a língua geográfica, até porque não tem o que tratar. Então você vai fazer medicação para aliviar a dor. A gente não tá falando muito mais das lesões do que de fato tratamento, mas paciente com glossodínia, com dor de boca, você vai começar com dipirona, vai deixar um anti-inflamatório, não resolveu, você vai deixar um corticoide tópico, corticoide oral. E na maioria das vezes você vai ter que entrar com alguma outra coisa. Essa alguma outra coisa vai ser uma amitriptilina, o paciente vai mastigar o comprimido e vai fazer um bochecho com a amitriptilina. Pode ser carbamazepina, pode ser gabapentina. Por quê? Essa dor em geral ela é de um padrão neuropático, então vai acabar que você não vai ficar dando opioide para isso. Então você vai tratar com um anticonvulsivante ou um antidepressivo. E o paciente ele tem o efeito tópico e obrigatoriamente ele vai engolir, né, essas medicações. Então tem um pouco de efeito central, né, de modulação de dor, e esses pacientes estão perfil de ser meio maluco. Quem já viu no ambulatório paciente com glossodínia é tudo meio doido, né? O clássico é a mulher chorosa, né? Então tá associado à depressão, os outros transtornos. Então um pouco do que melhora o antidepressivo, o anticonvulsivante, é porque ele vai melhorar um pouco o status cognitivo geral do paciente, né, o status emocional. E aí, esse? R1? Calma, não é porque na troca Tá demora. travado. Foi? Ainda não. Não. Agora foi. Bom, vai. Voltou, né? Sim. Parece uma cripta, né? O paciente com a língua. Vocês estão vendo a imagem? Sim. Sim. Ah, tá. A língua é cheia de fissura, o paciente queixa de dor, de ardência, mas principalmente de que acumula comida, né? Então a queixa principal às vezes até a litose. Então o paciente com uma língua fissurada acontece de 2 a 3% da população, e é muito comum em paciente com déficit cognitivo. A gente não sabe por quê, mas déficit cognitivo real mesmo. A gente não sabe se é porque ele fica chupando a língua, se fica mordiscando a língua, ou se ele não tem um controle do que ele come coisa muito quente, muito fria, e acaba machucando de maneira quase que irreversível essa língua, né? Então é uma condição que ela é benigna, não vira câncer, não tem nada, mas pela questão de dor, então o paciente tem que se orientar a fazer uma higiene oral adequada. Ele não é para o paciente ficar esfregando a língua com pasta de dente, então ele tem que usar só aquele raspadorzinho para não machucar e não ferir mais. Usar pasta de dente sem abrasivo, né? Pode ser pasta de dente infantil ou algumas específicas que tem no mercado para isso.
Colutório sem clorexidina, porque a clorex ela pode machucar, né? O colutório com clorexidina é o PerioGuard, né? O principal. Então, evitar o uso de PerioGuard, pode usar os outros. E entra naquele esquema de Glossodine, né? Tratou com uma dipirona, tratou com um bochecho tópico, com corticóide, antistamínico para ver se reduz a dor, não resolveu. Passar essa amitriptilina, sertralina, gabapentina, essas coisas. Passou? Ainda não. Não. E o nosso objetivo principal, né? Aí, pronto. Tá chegando. Então, assim, o paciente que ele tem uma lesão esbranquiçada, que você não consegue caracterizar, ela acontece mais comumente na bochecha, depois no dorso da língua, no dorso não, no ventre da língua, e soalho da boca, gengiva, borda lateral da língua, pode acontecer na bochecha livre e acometendo o lábio, e eu tenho inúmeros padrões. Eu tenho uma lesão que ela parece uma névoa, eu tenho uma lesão que lembra a leucoplasia pilosa, eu tenho uma lesão que parece uma verrucosa do líquen plano, eu tenho uma lesão que tem áreas pequenas, mas tem áreas normais de permeio, e eu tenho uma lesão difusa que parece uma placa hiperceratônica, né? E eu posso ter lesões pequenas, aqui eu trigo no reto molar, ou lesões grandes e extensas, né? E agora a gente está falando da leucoplasia, né? A leucoplasia, ela é uma lesão pré-câncer. A definição para a prova de título é a definição da OMS, que é uma lesão esbranquiçada, hiperceratótica, pré-neoplásica, não classificada em outra parte. Então, eu tenho que excluir as outras coisas para falar que é leucoplasia. Então, é um diagnóstico quase que de exclusão, mas no final vai ser uma das lesões mais prevalentes. Tá? O paciente ele pode ser assintomático, mas ele pode ter ardência, pode ter dor local, especialmente com alimento quente, condimento. E essa localização são as localizações, é mais comum acontecer mais ou menos nessa ordem, né? Lábio inferior, bochecha, gengiva, língua e soalho e palato. Tá? E o que eu vou ver? Essa lesão é uma lesão, vocês estão vendo o AP aí? Apareceu o AP para vocês? Agora sim. Tá aqui. Tá. É uma lesão que eu tenho o que? Eu tenho um aumento da camada, uma hiperceratose, um aprofundamento das papilas dentro da camada basal. Isso aqui cai na prova de título. E eu tenho uma apresentação de células com acantose, que são essas células que elas perdem coloração e têm núcleos de vacuolização. Cai na prova de título, pode cair na prova de título também, essa aqui. Né? E eu posso ter ou não displasia nessa membrana basal. A displasia ela pode acontecer em até 30% dos casos, grosseiramente. E a displasia ela vai variar em relação à localização. Tá? É uma lesão que ela tem um risco de transformação maligna. Né? Então eu posso sair de uma leucoplasia e virar um carcinoma verrucoso. Então, os fatores de risco para essa transformação são principalmente lesões não homogêneas, que têm áreas irregulares, áreas de atrofia, tudo. Borda lateral da língua, isso aqui já é local, né? Quanto mais na borda lateral da língua, mais a leucoplasia tem chance de virar um câncer em relação ao assoalho da boca e o trígono reto molar. As outras áreas são muito incomuns essa leucoplasia transformar. Então, o que a gente fica de orelha em pé? Leucoplasia de borda lateral de língua, assoalho de boca, trígono reto molar. Em geral, vai virar câncer, tá? E o principal fator de risco, assim, de virar câncer, talvez seja a leucoplasia em paciente não fumante, porque ele tem provavelmente ele tem um precursor ali já neoplásico, tá? Existe uma forma que é justamente essa aqui, a glicose proliferativa, e ela tende a ser, ela não tem os mesmos fatores de risco, né? Cigarro, alteração por consumo de alimento quente, trauma dentário crônico, e ela é uma lesão que ela
tende a ter uma transformação rápida e progressiva para um câncer. A leucoplasia ela vai virar qual tumor? Ela vai virar o SEC, o carcinoma espinocelular, e ela transforma mesmo e dá câncer de lábio, câncer de boca, né? Principalmente naquelas como essa aqui, que eu tenho são irregulares e eu tenho áreas de permeio de eritroplasia. São as lesões que têm uma chance potencial de virar câncer mais rápido. Acho que vários de vocês já viram um senhor que a gente acompanha no ambulatório, que a gente estava passando, agora eu não lembro se era ácido retinóico ou se era o tracolimos, para ele passar no lábio, um senhor obeso, que ele teve uma regressão boa que a gente usou. Aquele cara estava com muito medo dele transformar em câncer de lábio. Tá? Para você começar, é praticamente obrigatório fazer a biópsia, né? Se a lesão ela é pequena, você já vai tirar tudo, a biópsia excisional. Então você já tira a lesão completa. Quando você está falando de uma leucoplasia, você não está falando de câncer, então você não tem que dar margem de câncer. Então a margem que você vai dar numa ressecção dessa é uma margem de milímetros, 2 milímetros e tal. E se é uma lesão muito grande, muito extensa, assim, é uma área difícil, você vai fazer uma biópsia pequena, você vai fazer amostras. O ideal é fazer 2 a 3 biópsias em áreas diferentes. Por quê? Para fazer pesquisa de displasia. Tá? Se na biópsia veio uma lesão sem displasia e o paciente parou com fator irritativo, você vai observar. Tá? Ou, se você fez só a amostragem, você vai remover, principalmente se for assoalho da boca ou língua, porque tem uma chance maior de virar câncer. Se na biópsia veio displasia leve, você pode fazer mais ou menos parecido, como se não fosse displasia, e dá para ter essa conduta conservadora, desde que o paciente ele tem um segmento garantido, aquele paciente que não vai sumir, ou o paciente tem que ser esclarecido, ele tem que perceber se teve transformação ou não. No base é muito difícil a gente fazer esse segmento garantido. Às vezes o paciente não tem status cognitivo e ele não tem condição de ficar indo, vindo, tem dificuldade de marcar, então às vezes a gente acaba ressecando a lesão toda, né? E se o paciente tem displasia moderada ou grave, está indicado remoção, porque isso aí já dá para considerar praticamente como um carcinoma in situ. Tá? Professor, como é que é o nome dessa lesão? Já que a gente está falando de leucoplasia. Estão vendo? Apareceu aí? Eritroplasia. É uma eritroplasia, tá? A eritroplasia, qual que é o problema real? É que é uma lesão pré-câncer de verdade, né? 70% das vezes vai evoluir para um carcinoma in situ e mais ou menos 40% vai evoluir para um SEC clássico agressivo invasor, tá? Então a biópsia é sempre excisional, independente do tamanho. Oi? Posso fazer uma pergunta, João? Claro. João, naquela leucoplasia que você mostrou antes, na leucoplasia que você mostrou antes, você falou que quando a lesão é muito grande, a gente pode pegar amostras. Essas amostras têm que ser necessariamente de borda? Entendeu? Pegando tecido ideal, saudável e tecido normal? Mudou, tá aí no lábio, você tá vendo o lábio? Tô. Então assim, nessa aqui, eu pegaria nessa área que é mais feia. Por quê? Se eu tô pesquisando displasia, eu vou pegar aqui, né? Porque tem a eritroplasia de permeio. Isso. Vou pegar uma área de transição de borda. E talvez pegaria aqui, né? Assim, essas lesões que elas são feias, você tem que pegar a área mais feia. Tá. Mas o que eu queria saber é, dentro das minhas amostras, é obrigatório que eu pegue uma área de permeio? É fundamental que eu pegue uma área de permeio? Não, para leuco não. Quando que você precisa de área sadia? Para você determinar não, se de tem borda invasão. não, para leucoplasia não. Entendi. Para leuco não. Para leuco não é obrigatório. Mas você pode mandar, por quê? Para o patologista é legal que o patologista às vezes ele consegue ver isso aqui. Ele vai pegar a área boa e vai ver que está assim, e vai pegar a área doente e vai ver que está assim, sabe? Então assim, se der para mandar, manda. Se tiver muito difícil de fazer, pega a área mais feia. Por quê? A área mais feia eu tenho que saber se isso já virou câncer ou não. Perfeito. Entendeu? Entendi. De verdade. Se você estiver com dúvida, avisa, viu, gente? Pelo amor de Deus. É muita informação.
leucoplasia, por exemplo. Qual que é a cirurgia que eu faço aqui nessa língua? Como é que é o nome dessa cirurgia? Não é uma glossectomia. É uma mucosectomia. Eu vou tirar toda essa mucosa da língua. Tirar tudo. 100%. Vai ficar músculo exposto. Se fechar primário, fechou. Se não fechou, fica aberto. Outra lesão pré-neoplásica, parecida lá com a lesão de lábio, mas caracteristicamente o paciente tem história de exposição solar. Qual que é o nome? Vocês estão vendo? Alô? O que o paciente tem? Ele tem exposição solar e... Então, essa aqui, o paciente ele tem uma quelite actínica, né? Ela é uma lesão que é de lábio inferior, né? Lembrar que o câncer de lábio, do lábio inferior, ele tem duas causas. Ou sol, Doutor, o lábio superior está protegido do sol pela posição. O seu slide sumiu aqui. Voltou? E agora? Ainda está sumido? Ainda. Tá aparecendo só o senhor. Pera aí. Então, vamos lá. E aí, foi? Foi. Tá, então vamos lá de novo. Então, essa aqui é uma quelite actínica. A quelite actínica ela é uma lesão que acontece no lábio inferior. O câncer de lábio, do lábio inferior, é o cara que toma sol, né? O lábio superior está escondido do sol, então ele não toma sol. Então, eu tenho duas causas de câncer do lábio inferior. Sol, que é o cara que trabalha na roça, que tem uma exposição grande, não usa protetor solar, em geral ela é difusa. E o paciente que fuma, em geral, caprichosamente, é do lado que o colega mantém o cigarro na boca, né? Em geral, o fumante ele usa um lado só, né? Raramente ele fica mudando de lado, né? Então, esse paciente que ele apoia o cigarrinho dele do lado esquerdo, né? Então, tipicamente, lábio inferior, história de exposição solar, cigarro também, né? A quelite actínica é uma lesão pré-neoplásica, né? Ela até é um risco de transformação maior que a leucoplasia, e a gente vai acabar tratando também com ácido retinóico ou com um tacrolimus para induzir descamação e tentar induzir que venha uma pele nova e uma mucosa nova, né? Um pouquinho de lesões aftoides, né? Paciente chegou com bolha ou então já com úlcera, extrema dor, uma dor de padrão, de ardência, de queimação. Qual que é o principal diagnóstico que eu tenho que pensar? E às vezes o paciente vai ter essa lesão no lábio aqui também. Valendo. Herpes. Estomate herpética? Herpes. Tá? O paciente ele vai ter, o paciente ele, em geral ele já tem essa história de repetição, né? E às vezes o paciente, quando ele é mais esperto, ele já sabe que vai ter. Então, 5 a 7 dias após o contato inicial, ou 2 ou 3 dias, quando ele já tem a doença e ele está reativando, ele vai ter mal-estar, pode ter uma sensação de desestesia naquele local, pode ter uma ardência difusa antes de aparecer a úlcera, né? Tanto que a gente fala isso com vocês na síndrome de Hansen-Hunt, né? Que o paciente está com paralisia facial lá e tem que procurar se tem alguma bolha, alguma coisa. Às vezes o paciente não tem nada. Você olha, ele está com uma queixa de dor e dormência e com a paralisia facial, né? Porque ele pode ter esse pródromo antes, né? E a história natural, ele faz uma areazinha vermelha, e depois essa área vermelha faz uma bolha que ela é rasa, né? E em geral ela é uma bolha flácida, então ela acaba ulcerando rápido. Às vezes o paciente nem percebe, mas às vezes dá tempo de ver, tá? O tratamento vai sempre, os antivirais eles estão autorizados para acima de 12 anos, né? Abaixo de 12 anos tem que conversar com o pediatra para saber qual é a melhor opção.
o que dá para fazer. Caso grave se faz, mas a maioria das vezes eles pedem fazer tratamento conservador. Então deixa o aciclovir, né? Fazer aquela dose de 400 de 4 em 4 e pula a dose da madrugada, né? O paciente muito deprimido faz EV. Aquele negócio de passar pomada não funciona, né? Pomadinha de antiviral, aquilo é conto da carochinha, não serve para nada. E o paciente, quando ele está sintomático, você vai tratar sintoma, vai deixar medicação para dor, vai tratar infecção secundária, né? No lábio é muito comum o paciente fazer uma quelite depois do impetigo, né? E às vezes a lesão coça muito, tem muito prurido, pode deixar antistamínico. E para essas lesões que já estão com infecção secundária, pode deixar o permanganato de potássio, né? E às vezes o paciente tem historinha de herpes e ele diz, doutor, eu tive herpes há uns 5 anos atrás e começou uma lesão com um padrão de dor diferente, ela dói mais, tem muito mais dor, o pródromo é muito pior e caracteristicamente ela vai respeitar a linha média, né? Então o paciente ele pode reativar e fazer uma forma de herpes zoster, né? Então às vezes quando a gente pega, a síndrome de Hansen-Hunt, ela é uma caracteristicamente a gente pode falar que é uma herpes zoster, né? E o tratamento vai ser sintomático, né? Então vou usar corticoide tópico, usar corticoide sistêmico. O ideal é começar ciclovir oral em até 48 horas. A partir de 48 horas, aí o impacto dele diminui muito no desfecho, né? O paciente imunodeprimido ele vai ser internado para fazer medicação EV, porque ele pode fazer lesão meníngea, pode estar fazendo encefalite junto. E a principal estresse da herpes zoster, principalmente em idoso, é o ficar com neuralgia pós-herpética, né? Neuralgia pós-herpética é extremamente doloroso, tem casos de paciente que ele fica incapacitado. E a neuralgia, ela acontece pela falta do tratamento na fase aguda. Então, o paciente está em fase aguda, ele tem que tratar. Para quê? Para aquele nervo não ficar disparando o resto da vida. Então, carbamazepina, mitriptilina, pode deixar tudo, gabapentina. Tá? Tratamento padrão ouro, vão ser os 3 juntos. Mas é muita coisa. Sim, mas neuralgia pós-herpética é muito ruim. Tá? Então não pode ter muita dor. Começar a gabapentina 300, a mitriptilina 25, carbamazepina 400. O paciente mantém umas 2 a 3 semanas. Uma lesão parecida com herpes. Eu tenho aftas. Vocês estão vendo a coisa já? Foto? Sim. Tá vendo? Alô? Sim. Tá. Eu tenho várias aftas difusa, mas principalmente em palato mole. Né? Eu pego pilar, pego palato mole, então eu tenho afta de orofaringe. Eu tenho pródromo também antes, igual herpes, né? Toda infecção viral ela vai ter pródromos. Toma dor de garganta, febre baixa, mal-estar e tal. E não é Covid. E eu faço uma bolha muito frágil, que eu nem vejo a bolha, raramente, vou ver. E, caracteristicamente, é palato mole e pela anterior. Diagnóstico? Herpangina. Herpangina. Coxsackie, tá? Ela não acomete gengiva e língua, tá? Diferente das outras lesões aftoides inflamatórias virais. Então, assim, para você diferenciar herpes da herpangina, tem que olhar a gengiva, olhar a língua. Às vezes o herpes não vai ter, beleza. Mas se tiver uma que seja, não é herpangina, tá? E ela cicatriza rápido, de 7 a 10 dias. O tratamento vai ser sintomático, solução oral com anestésico, exomedine, dipirona. E não precisa ter preocupação com neuropatia pós-doença, tá? Agora, eu tenho uma lesão que ela pode pegar língua, pega palato mole, caracteristicamente em criança, a maioria das vezes de 6 meses a 5 anos, e várias pequenas aftas até 1 centímetro. O nome da doença? Estomatite aftoide recorrente? Não. Tem lesão na palma e na planta. É aquela mão-pé-boca, né? Síndrome mão-pé-boca. Sim. Isso. Coxsackie 16, né? Então, a mais comum é fazer lesão de mucosas V, né? Assim, ao contrário, assim, se você olhar, por exemplo, parece muito mais herpes, né? Eu tenho lesão na língua, no palato, na bochecha, né? Mas, em geral,
eu tenho comprometimento de mão e pé e tem que ser criança, tá? O tratamento vai ser sintomático, vai dar dipirona, ibuprofeno e também autolimitado de 5 a 7 dias. Ah, tá. Agora a gente... Então o paciente, vocês estão vendo a lesão já? Sim. Pênfigo? Então, né? Então eu tenho uma lesão difusa, hemorrágica, acomete gengiva, acomete lábio inferior, extremamente dolorosa. O paciente fala que fez um monte de bolha e que começa a sangrar quando ela rompe, né? O paciente ele pode fazer uma lesão difusa de lábio, sangrante. Qual que é o nome disso aqui? Pênfigo vulgar. Vulgar. Ótimo. Quem falou? Prova de título, chato pra caramba, mas tem que decorar. O pênfigo, ele ataca os desmossomos, tá? Ataca a desmogleína 1 e 3. Essa é questão da prova de título. Na minha prova de título, no meu ano caiu. 70 a 90% dos pacientes têm doença de mucosa, né? O principal cometimento ele é cutâneo, mas boa parte dos pacientes tem lesão mucosa e pode ter lesão mucosa isolada. E o paciente ele faz uma bolha flácida que ele não vê e já sangra, tá? E tem um negócio que a dermato chama de sinal de Nikolsky. O que é isso? Se eu passar a unha ou passar qualquer coisa, passar uma agulha, eu machucar alguma área de mucosa sadia, eu vou aparecer uma bolha flácida depois, e essa bolha flácida ela vai romper e vai ficar sangrante, né? Só lembrando aqui, o desmossomo ele vai estar entre os dois queratinócitos, tá? E ele pode estar entre o queratinócito e a membrana basal, tá? O hemidesmossomo e desmossomo. Quando eu tenho uma lesão que ela é de hemidesmossomo e desmossomo, o que acontece? Eu estou acima da membrana basal, então eu vou formar uma úlcera rasa, tá? É uma bolha flácida, ela não é tensa, então ela vai se romper com facilidade. Por quê? Porque esse aqui é muito tênue, é um tecido muito fino, tá? Esse paciente aqui já não, ele tem uma lesão que faz uma bolha cheia de líquido, e essa bolha, ela é difícil ela estourar, mas quando ela estoura, ela faz uma afta sangrante mais profunda. Como é que é o nome desse? Lesão pemphigoide. Pemphigoide bolhoso. Isso. Ele já pega o hemidesmossomos, né? Lembrar que o hemidesmossomo está aqui embaixo. Então, como ele não perde adesão entre uma célula e outra e acaba sendo mais profundo, ele consegue fazer uma bolha mais rígida. Então, em geral, o médico ele consegue ver, o dentista ele consegue ver, porque é uma bolha tensa, grande, está com líquido seroso dentro. Mesma coisa, ele faz o sinal de Nikolsky, né? Lembrando, pênfigo vulgar, desmossomo, pemphigoide bolhoso, hemidesmossomo. E eu ainda tenho o pemphigoide das membranas mucosas, que ele vai descolar a membrana basal. Então, cada um vai ser um pouquinho mais profundo. Vulgar, bolhoso, membrana mucosa. Tá? E o mais comum do pemphigoide bolhoso, a gente não vê, a gente vê muito mais pênfigo vulgar, né? Então, assim, acho que no ambulatório a gente deve ter uns 3, 4 casos. Farmacodermia e outra causa muito comum é ser paraneoplásico, principalmente linfoma, tá? Então, o paciente que não tem uso, uma mudança de padrão de uso de medicação, ele tem indicação de avaliação, procura de algum tumor oculto. Tá? E eu tenho essa lesão que o paciente ele faz uma úlcera, ele faz uma bolha que ela é profunda, mas em compensação, quando ela rompe, ela é muito mais sangrante, muito mais erosiva, e eu deixo cicatriz. O paciente ele faz a bolha e depois que a mucosa recobre ali, ele faz uma cicatriz, que eu chamo de pemphigoide cicatricial, pemphigoide da membrana mucosa, né? E ele faz justamente um anticorpo contra a membrana basal. Então é muito mais profundo, ele descola a membrana basal, e se eu estou descolando a membrana basal, eu estou perdendo célula de reposição, por isso que ele deixa a cicatriz, tá?
É muito raro, nunca vi, mas está descrito aí, tem que falar, né? E caracteristicamente o paciente ele é cheio de cicatriz na mucosa da boca, ele pode ter acometimento esofágico, de hipofaringe também, tá? Outra coisa que o paciente tem, isso o pessoal fala que é pneumônico, ele faz ceratite e, como descola muito profundamente, ele faz essas traves na conjuntiva e o paciente faz essas aderências conjuntivais, tá? Então ele pode ter lesão de laringe, lesão de esôfago, nasofaringe, conjuntiva e conjuntiva formando essas traves cicatriciais. Por quê? É uma lesão profunda, né? Então vamos lá rapidinho. O pênfigo vulgar desmossomos, pênfigo bolhoso hemidesmossomos e o pênfigo o pênfigoide cicatricial, eu tenho lesão da laminina, que é na membrana basal. Tá? Também farmacodermia e pode ser paraneoplásico. Tá? Essa aqui, infelizmente, cai na prova de título, essa imagem, no meu ano caiu essa aqui, caíram essas, bem parecidas com essas duas, perguntando qual que era o pênfigo vulgar e qual que é o pênfigoide bolhoso. Qual que é o pênfigo vulgar? Thales? Direita ou esquerda? Superior à esquerda. Essa não... aqui? Não, calma. Peraí, eu acho eu não estou escutando você. Tá, vamos lá. O pênfigoide vulgar, ele é o desmossomos. É embaixo. Então eu vou descolar entre as células. Eu vou preservar a membrana basal, tá? Então ele é esse aqui. Ou esse aqui é o vulgar, é o da direita. O padrão da imunofluorescência direta vai ser um padrão de arranjo reticular entre os desmossomos. Aqui eu tenho o pênfigoide bolhoso. O pênfigoide bolhoso vai destacar da membrana basal. A membrana basal fica aqui e ele destaca. Por quê? Porque ele acomete o hemidesmossomos que prende o epitélio na membrana basal. Então ele tem esse padrão que chama de linear. Tá? O outro tem um padrão difuso dentro das células dos queratinócitos. Beleza? Então, vulgar, bolhoso. O cicatricial ia ser um pouco mais profundo. Certo? Certo. Beleza. O tratamento vai ser corticoide tópico. Aliás, desculpa. O tratamento, você vai usar corticoide. Você pode tentar corticoide tópico em todos, mas em geral ele só vai ter resposta no cicatricial, tá? Aí você vai acabar deixando doença oral. A gente tinha um caso, acho que o Léo e o Thales estavam no R1, que era um cara que ele até ficou no pronto-socorro, a gente fez a biópsia, e ele descamava a boca inteira, não conseguia comer nada, perdeu acho que uns 10 quilos. Vocês lembram desse cara? Esse paciente a gente começou a azatioprina para ele, faltando O aqui, aí encaminha para dermatologia. A gente fez predizin, eu cheguei a fazer 80 mg de predizin para ele, para controlar a azatioprina, e o pessoal da dermato ia começar o micofenolato para ele, né? Mas aí já eu não sei nem prescrever micofenolato, já é com um médico mesmo que trata. Lesão característica, lesão em alvo, em palma e planta. Nome da doença? Sífilis secundária. Não. A sífilis pode dar também, Eritema polimórfico? mas não é essa lesão. Eritema multiforme. Sim. Posso ter descamação de lábio, descamação de mucosa, com lesão em alvo, principalmente de mão e pé, tá? Então ele tem uma multiforme, esse é patognomônico, essa lesão em alvo. Tem uma lesão que ela tem um centro claro e uma borda escura. Centro claro, borda escura, tá? E eu tenho descamação de mucosa, labial, nasal, oral, gastrointestinal. E dependendo do acometimento, eu vou ter a síndrome de Stevens-Johnson. Quanto mais mucosa, mais doença e mais grave for, mais eu chego perto de uma síndrome de Stevens-Johnson. Tá? Em geral,
é uma reação de hipersensibilidade aguda de 4 a 5 dias por medicação. O paciente começa uma medicação e ele, daqui a 4 a 5 dias ele faz isso. Tá? E é uma doença que ela é uma vasculite imunomediada por imunocomplexo. Então essas lesões que o paciente tem, na verdade são vasculites. Tá? Essas lesões orais, elas são profundas e são extremamente dolorosas. O eritema multiforme, única fora da farmacodermia, e o paciente ele pode ter associação com herpes. Até 70% dos pacientes pode ser uma infecção herpética que está mimetizando o eritema multiforme. Mas outras infecções virais elas podem dar também, Epstein-Barr, hepatite C. E o grosso vai ser sempre pensar em medicação, né? Clássico, as sulfonamidas, carbamazepina e fenitoína, mas a maioria dos antibióticos pode dar também, tá? Pode ser uma doença paraneoplásica, pode ser pós-vacina, né? E raramente por estresse, mas isso aqui é praticamente idiopático, né? Radioterapia pode induzir, mas isso é uma reação de fotossensibilidade intensa, tá? Lembrando, aquele esqueminha da dermato, né? Ele tem multiforme. A partir do momento que eu tenho uma lesão muito grande de mucosa, lesão cutânea, forma uma NET, né? Aquela necrose epidérmica tóxica, e eu posso ter uma síndrome de Stevens-Johnson, né? Tanto o paciente com eritema multiforme como Stevens-Johnson, ele tem que ser tratado como um grande queimado, tá? Então ele precisa de suporte hemodinâmico. Quanto mais grave, maior a superfície, mais água, mais líquido aquele paciente está perdendo, e o trato gastrointestinal dele provavelmente tem lesão, tá? Então, às vezes, o paciente com eritema multiforme, com Stevens-Johnson, ele tem que ficar internado. Se for se tiver lesão por herpes, é obrigatório o uso de antiviral, desculpa. E se ele só tiver lesão oral, você vai tratar com corticoide tópico ou corticoide oral e tem que suspender a droga que originou, se for farmacodermia, tá? Nossa, aula longa, hein? As aftas recorrentes, né? Isso aqui eu vou falar rapidinho. Então, assim, as formas mais comuns, né? Estomatite aftoide recorrente e a úlcera oral traumática, que é o paciente que morde com prótese mal ajustada ou que tem mau hábito, né? Outras aftas recorrentes, doença de BC, doença de Crohn, doença celíaca e a AIDS pode dar também, tá? Existem algumas drogas que causam aftas, principalmente da cardio. Então, paciente que usa beta-block, bloqueador de canal de cálcio, às vezes até alguns bloqueador de canal de potássio, eles podem fazer. E a AINE também, né? O paciente, doutor, usei ibuprofeno, apareceu uma ferida na boca. Então, é comum, tá? E quando é associado à droga, você tira a droga, a úlcera afta, ela não recorre, né? Então, não é recorrente, na verdade, é só para separar. Eu tenho uma doença que chama estomatite aftoide recorrente, a gente acaba falando pouco dela, mas é aquele paciente que ele faz, em geral, afta na gengiva, no soalho na ponta da língua, no soalho da boca, em lábio, em geral no terço anterior da boca, são lesões pequenas, faz de 2 a 3 lesões em gerais, e é uma lesão que se resolve sozinho, mas o paciente tem estresse, ele fica cansado, ele come condimento, ele fica fazendo essa repetição. Então, essa forma eu chamo de estomatite aftoide recorrente menor, tá? E essa recorrência ela é variável de acordo com o estilo de vida do paciente, tá? Eu tenho uma outra forma, que é a estomatite, a forma maior, né? Que eu tenho em geral, uma úlcera que é maior que 1 centímetro, e ela é uma úlcera mais profunda, ela é mais dolorosa, e ela pode demorar semanas para cicatrizar. Uma lesão dessa, feia, que é uma úlcera, que o paciente já tem 6 semanas de evolução, obrigatoriamente tem que ser feita a biópsia, tem que excluir câncer, tá? E essas aftas maiores, elas são profundas, o acometimento, né? Então, ela passa da membrana basal, então ela deixa a cicatriz, tá? Tem que sempre lembrar dessas duas formas. Aquele papo de, não, eu tenho afta porque meu estômago, porque eu tenho azia. Beleza. A gente até hoje não conseguiu se provar que existe associação de refluxo, de doença gástrica com afta. Então, é meio lenda, né? Então, na verdade, que esse paciente, ele tem uma estomatite recorrente, tá? Uma EAR.
E eu ainda tenho uma forma hipertiforme, que são várias pequenas, assim, o paciente tem lesões, assim, em geral são dezenas de lesões, e ele não faz vesícula para separar do herpes, tá? E ela aparece, em geral, em área não queratinizada de mucosa e áreas móveis, que tem contato, borda da língua, o lábio, a porção do lábio que está dentro, bochecha, tá? E o tratamento, os casos leves, vai ser com sintomático para dor e corticoide tópico, e explicar para o paciente que vai recorrer. E isso aí é mais ou menos igual a enxaqueca, ele tem que achar qual que é o fator principal. Fiquei sem beber água, eu tive. Tomei sol, eu tive. Eu comi ketchup, apareceu. Então ele tem que tirar esse fator agressor. Lesões graves, profundas, a forma maior, que ela é extremamente dolorosa e demora muito para cicatrizar, associar corticoide oral, tá? E nas úlceras grandes dá para aplicar triamcinolona também. Nunca fiz isso. Aplicar intralesional na base da ferida. Tá? Esses, assim, falam-se muito usar a pentoxifilina para diminuir recidiva, mas não tem nenhum estudo conclusivo. Tem estudo HIV positivo, estomatite aftoide, mas nunca se provou que é porque, na verdade, é recidiva de herpes ou não. Então, é meio complexo aí. Tá? Então, eu tenho paciente que ele vai ter úlcera oral, 100% dos casos. Ele já tem mais de 2 episódios, úlcera genital, e ele faz uveíte, né? Sempre pensar se o paciente exclui doença de IBC, então os pacientes com afto oral tem que perguntar se faz inflamação do olho e se faz úlcera genital. E a doença de IBC, ela não tem nada que dá para bater o pé e falar que não existe nenhum exame de sangue, não existe nada patognomônico na biópsia. Então é quase que um critério de exclusão das outras coisas, né? Então ele tem que ter 2 critérios maiores, que é a úlcera oral, que tem que estar em 100% dos casos, mais um, que é a úlcera genital recorrente, uveíte, eritema nodoso, erupções acneiformes. E pode ter 1 ou 2 dos critérios menores. Então, manifestação articular, alteração neuropsiquiátrica, ele pode fazer orquite, lesão de trato gastrointestinal, tá? O característico é lesão genital e uveíte. Tá? O tratamento vai ser corticoide tópico em geral e reumatologista, né? O reumato vai acompanhar e o oftalmo também. O paciente pode ter olho seco, pode ficar com catarata e fazer úlcera de córnea também por causa da doença. Então, assim, é outra coisa que a gente vê, às vezes, quando vocês começarem a fazer consultório, acho que chega um pouquinho mais, é aquele paciente que começou a fazer radioterapia com câncer de cabeça e pescoço, ele começou a fazer úlcera dolorosa, a pele está toda vermelha, a mucosa está com aspecto demasiado, doente, o paciente não está conseguindo comer, está com dor, está com boca seca, o paciente fazendo mucosite actínica, né? Que é o clássico, né? O paciente começa a quimio-rádio, faz inibição do crescimento epitelial, né? Pela medicação. Então ele começa 2, 3 semanas depois, que é o tempo de sobrevida desse epitélio, ele vai descamar o epitélio, não tem célula para repor, né? O tratamento vai ser sintomático, da higiene oral, para não fazer infecção, para não fazer candidíase, beber muita água para lubrificar essa mucosa. O paciente ficar com xerostomia, tem indicação daquelas salivas artificiais, nenhuma é muito boa, nem as comerciais, né, manipuladas, então assim, não existe fórmula mágica, né? E às vezes até anestésico tópico. Tem paciente no consultório que estão com câncer de boca, principalmente, que acaba que assim, lança mão de fazer gabapentina, mitriptilina, porque o desconforto é muito grande, o paciente emagrece muito, ele já está precisando fazer quimio-rádio, então não pode perder peso. Né? Caso emblemático que a gente viu na semana passada, estava aí a Ana. Licença, paciente caso foi. Desculpa. No caso anterior da mucosite actínica, utilizar aquelas laser terapias que a gente vê usando na odonto do HUB, tem alguma... Ajuda pra caramba. Uhum. A mucosite, eu vou classificar ela de grau 1 a grau 3, né?
vai depender da área e da profundidade. A grau 1, eu só estou vendo uma lesão vermelha, lá o paciente está com uma dor leve, está com a boca meio seca, meio demasiado e meio vermelho. Beleza, ele está comendo bem, você vai tratar com corticoide tópico. A grau 2, o paciente já está com dificuldade de comer e você já forma úlcera. E a grau 3, eu já tenho úlcera profunda e extrema dor. O laser, ele ajuda muito o grau 2 e grau 1, grau 3. Por quê? O laser, ele estimula o crescimento epitelial. Então, realmente, ele ajuda aquela úlcera a fechar e aquele epitélio a se regenerar, mesmo fazendo a quimio rádio. Tá? Então, o laser ajuda muito. Tá? Um paciente com uma lesão única, grande, indolor, na língua, ele não sabe onde é que ele colocou essa língua no final de semana. Doutor, apareceu isso aí e tal, fui passear e depois sumiu. E apareceu um linfonodo no pescoço. E aí? Cancro duro da sífilis. Sífilis. Né? Então, assim, a lesão pode acontecer, muito mais genital, mas pode acontecer na boca, né? E, em geral, vai ter linfonodo ipsilateral no pescoço, tá? Aí tem aquele paciente que tem uma mucosite difusa, pode fazer uma lesão na mão e no pé, e na boca eles falam muito dessa característica de lesão oval, vermelho e escura. Né? Pode ser única, pode ser várias, e pode formar úlcera também. Na verdade, sim. A sífilis secundária, ela pode fazer o condiloma, pode fazer essas lesões, ela é quase um coringa, né? Então ela imita qualquer coisa, ela imita leucoplasia, pode imitar eritroplasia. Então é meio de... Assim, é difícil de fazer o diagnóstico visual da sífilis secundária. E o caso que a gente atendeu, na verdade, a gente viu uma lesão gomosa, só que a gente viu no nariz, né? Tava com a Ana no ambulatório, o paciente estava com FTA, BS e o VDRL positivos. E eu posso fazer esse granuloma na língua, no palato, pode até evoluir com uma fissura, uma fístula oronasal. E eu posso fazer uma lesão de aspecto de leucoplasia também, tá? Então, esses pacientes que têm essas lesões, assim, diferentes, assim, estranha e tal, acaba que no próprio ambulatório a gente acaba sempre pedindo sorologia de HIV e sífilis para quase todo mundo, né? Tem que sempre pensar em sífilis. A população brasileira é uma das populações que mais tem sífilis no mundo. A gente só perde para a China e para a Índia. Não sei se vocês sabem desse dado. Então tem que pensar em sífilis, tá? É muito, muito comum. E agora, assim, só para finalizar, um pouquinho essas alterações vasculares, né? Eu tenho... Isso aqui é uma coisa muito comum, que vocês vão ver em velhinho. Você olha na língua, você vê, parece uma varize na língua, na borda da língua. Quando você faz a laringo, você vê na base da língua, na valécula, e é varize lingual. É difícil separar um hemangioma, aqui nessa lesão é um hemangioma, e aqui é uma varize, mas em geral, na varize, você vê o resto do trajeto do vaso. E no hemangioma, não, você consegue delimitar uma lesão quando você palpa, né? Em geral, uma forma de hemangioma cavernoso, né? E o tratamento, assim, hemangioma em geral, se for pequeno, não tiver lesão, você vai acabar encaminhando para cabeça e pescoço para ele operar. Mas varize lingual, nada de extra, não tem nada para fazer. E é muito comum varize lingual no ventre e na valécula. Tá? Duas lesões escuras, só para a gente falar, não perder o time, você viu lesão na boca escura, sempre lembrar de melanoma de mucosa, tá? O melanoma de mucosa, ele mata muito mais do que o melanoma de pele, tá? Lesão na língua que não é varize e é escura é igual a biópsia sempre, tá? Para não deixar passar um melanoma. Beleza? Assim, é muita coisa, né? Tipo, é muita doença, muita coisa. Sempre tem que pensar. É muita informação. Então, tá na dúvida, sempre biópsia, tá? Então, a biópsia é obrigatória, né? Então, assim, acabou que a gente falou um pouco de tratamento, mas todos esses casos é biópsia, né? Granulopiogênico, leucoplasia. Então, assim, tirando as coisas que são muito características, né? Tipo a leucoplasia pilosa, por exemplo, paciente HIV, o resto tem que fazer biópsia, tá? Para definir conduta e não deixar passar um câncer, não deixar passar um tumor e perder a oportunidade de tratamento desse paciente. Beleza?
Opa, gente. Então, era isso. Valeu, João. Valeu, chefe. Foi ótimo. É grande pra caramba, mas... João, valeu. Muito obrigado pela sua aula. Parabéns. Valeu, professor. Se alguém tiver alguma dúvida, é com o Dr. João. Pode perguntar aí. Então, vamos dormir, gente. Ok, João. Valeu, Mais uma vez, abraço, obrigado. Nada, professor. Até mais. Valeu. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, chefe. Muito obrigado. Pessoal, quem vai passar o caso do pronto-socorro, os casos?